Seguimos com o Liberdade de Opinião e vamos conversar com o comentarista político Caio Coppola. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Carla. Boa tarde ao espectador da CNN. É um prazer me endereçar aí a nossa audiência diretamente da cidade maravilhosa. Você não acredita a vista linda que eu estou nesse momento, viu, Carla? Estou vendo aqui o Pão de Açúcar, super bem recebido aqui pelos nossos colegas aqui na capital fluminense. Localização privilegiada, Caio. Muito. Bom, logo nas primeiras horas como presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden indicou alguns caminhos políticos de seu governo e assinou pelo menos 15 decretos, incluindo a volta do país ao Acordo do Clima de Paris e à Organização Mundial da Saúde, além do uso obrigatório de máscaras no país. Caio, as primeiras ações de Biden indicam um novo caminho para a política dos Estados Unidos. A volta do país ao Acordo do Clima de Paris revela que Biden vai focar nas políticas ambientais e como o Brasil pode ser afetado com isso. Bom, eu acho que a gente não pode falar em novo caminho na política americana, porque não existe rigorosamente nenhuma grande novidade nessas ordens executivas do presidente recém-impossado. São ações que espelham as diretrizes de um partido democrata cada vez mais radicalizado e cada vez mais distante, né, dos ideais liberais dos pais fundadores, né, dos Estados Unidos da América. Então, a gente vê medidas, né, que prestigiam o multilateralismo sem justa contrapartida e ferem a soberania, né, a primazia do interesse nacional. A gente vê algumas medidas que incentivam a ilegalidade na imigração e desestimulam a coesão social, seja pelo idioma, pela cultura, pelos valores comuns, né? Há a sinalização de elevados gastos com assistencialismo. Isso vai na contramão, né, da administração anterior, que focou as suas ações na redução de impostos, né, para empresas, para famílias. Isso para quê? Para estimular a economia. Então, muito do que será feito é uma derivação aí das políticas da gestão Obama. Aliás, eu queria só pontuar algumas curiosidades, né, para quem quer enxergar um pouco além do marketing, da narrativa progressista que imperam por aí, né? Nos primeiros meses de mandato, lá em 2009, né, sem que ele tivesse registrado qualquer êxito, né, na sua política externa, o Obama ele já foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz por dar à humanidade a esperança de um futuro melhor. Essa é a justificativa, foi a justificativa do Comitê Norueguês, né? Então, o tempo passou, o Obama se tornou o único presidente americano a completar 8 anos no cargo com as suas tropas em combate ativo no exterior. E mais, né, a negligência, a incompetência da gestão Obama no Oriente Médio influenciaram no fortalecimento, na expansão do Estado Islâmico, obrigando, né, os americanos a travar mais uma guerra no Iraque. E ainda assim, Obama e os democratas, né, eles são retratados aí pela grande imprensa como se fossem pacifistas. Já Trump, né, em união de forças aí com os curdos, com os árabes, ele pôs fim ao califado, livrou o mundo, né, dos líderes terroristas e fundamentalistas do Estado Islâmico e reduziu a presença militar americana no mundo árabe. E falando aí de Oriente Médio, foi Trump que mediou, né, os acordos de paz históricos entre Israel, Emirados Árabes e o Bahrein, né? Antes disso, né, das 22 nações árabes no mundo, só 2, Egito e Jordânia, que reconheciam, né, a legitimidade do Estado judeu. Agora são 4 países do Oriente Médio que abandonaram esse ódio xenófobo a Israel, e tudo graças a esse ex-presidente que a grande imprensa rotula como agressivo e como avesso ao diálogo. Mas quando a gente analisa esses e outros resultados, né, em apenas 4 anos, o Trump fez muito mais pela paz no mundo do que o Obama e o Biden nos seus 8 anos. Um outro ponto muito importante agora, né, sobre política doméstica. Os democratas, eles são retratados aí como o partido da empatia, o partido da inclusão, o partido do acolhimento a imigrantes, né? Essa imagem ela não condiz com a realidade dos fatos. O Obama era conhecido como Deporter in Chief, né, ou seja, deportador em chefe, e não apenas por ter endurecido as políticas de imigração, mas também por ser o recordista em processos de deportação, né? Agora o Biden e os democratas eles mudaram um pouco de estratégia e querem paulatinamente facilitar o processo de cidadania para imigrantes ilegais. Por quê? Simplesmente pelo perfil de renda, né, dessa população que acaba se tornando refém do assistencialismo estatal e amplia a base eleitoral para políticos que encampem aí programas diretos ou indiretos de transferência de renda, né? O problema é que, como dizia a Margaret Thatcher, o socialismo dura só até acabar o dinheiro dos outros, né? Falando de imigração ilegal e do famigerado muro, né?
outro decreto contemplado, outro item contemplado no decreto do Biden, né? As políticas do Donald Trump, incluindo sim ameaça de sanções comerciais e alguns acordos de deportação, né, com os países latinos, elas foram responsáveis por uma redução drástica, né, no fluxo de imigrante sem documento que tenta sempre cruzar as fronteiras americanas, né? Então, só para ficar em um exemplo, em um trimestre de 2019, o fluxo de mexicanos ilegais nos Estados Unidos despencou mais de 50%. Também é muito digno de nota, né, o esforço dessa administração, dessa nova administração Biden na questão racial. Né? Porque durante as primárias do Partido Democrata, né, para a escolha, né, do candidato presidencial, a atual vice-presidente, a Kamala Harris, que é afrodescendente, ela criticou duramente Joe Biden por ir contra medidas de integração nas escolas, né, na época que ele era parlamentar, e por elogiar e colaborar com senadores segregacionistas, né, ou seja, que defendiam medidas de separação com base no tom de pele. Né? Então, só a título de contraponto, o Trump, que parte da imprensa chega a pintar como racista, né, foi o responsável pelo recorde de emprego entre a população afro-americana e hispano-americana. Né? Então, já que a gente falou também da Thatcher, aqui cabe uma citação de outro conservador, né, o ex-presidente americano Reagan, né, o melhor programa social é um emprego. E, finalmente, para fechar, né, falando sobre o retorno dos Estados Unidos à OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, os americanos são os maiores contribuintes para esse órgão multilateral. Né? A gente está falando aí de algo na casa de 400 milhões de dólares por ano. Né? E, com razão, a gestão anterior da Casa Branca avaliou que o órgão cometeu erros gravíssimos, né, de orientação pública no início da pandemia e atuou de forma muito tendenciosa em prol da China, né? O país em que se deu o surto inicial da pandemia, que censurou, que perseguiu, que prendeu médicos e jornalistas envolvidos na descoberta, né, desse novo vírus, que omitiu do mundo por meses a gravidade da situação, que realizou medidas de isolamento social doméstico sem restringir voos internacionais, né? Entre outras tantas medidas questionáveis do regime chinês e que podem ter acarretado aí a perda de centenas de milhares de vidas, né, sem falar nas consequências econômicas. Né? Então, o retorno dos Estados Unidos para a OMS sinaliza uma tolerância da gestão Biden, né, com viés e com as omissões, né, da organização, e também indica, de certa forma, que essa nova Casa Branca ela não pretende responsabilizar a China pelas suas faltas e pelas violações de direitos humanos durante a crise. O presidente Jair Bolsonaro mandou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Bolsonaro falou em excelente futuro para a parceria entre Brasil e Estados Unidos em prol do desenvolvimento sustentável e da proteção do meio ambiente. Vale lembrar que o presidente brasileiro já trocou críticas abertas com Biden sobre a preservação da Amazônia. Caio, a carta enviada por Bolsonaro é um bom gesto diplomático para tentar a aproximação com Biden? O presidente brasileiro vai precisar de mais ações para estar mais próximo do presidente norte-americano? Olha, quando a gente fala de política externa, a gente tem que tomar muito cuidado para não projetar a dinâmica de relações pessoais para relações diplomáticas, né? Então, aqui fica aquela lição do estadista francês, do Talleyrand, né? Então, a gente está falando aí finalzinho do século XVIII, começo do século XIX. Ele dizia o seguinte, olha, nações não têm amigos, nações têm interesses. Então, existem muitos gestos que são protocolares e, sinceramente, o que vai, de fato, pautar as ações de Biden e de Bolsonaro são o que eles entendem como objeto do interesse nacional. Né? Então, por exemplo, se falou muito, para ficar num exemplo análogo, né? Se falou muito de que a China estaria fazendo algum tipo de retaliação, né, com os insumos de vacina, só que ao mesmo tempo a gente tem a China responsável por 2/3, mais de 2/3 do superávit da balança comercial brasileira, que estava aí na casa dos 50 bilhões de dólares. Então, que adversário é esse que compra e que ainda tem uma relação, do ponto de vista deles, né, deficitária em termos de balança comercial? Então, na hora do vamos ver, na hora que realmente interessa, né, não prevalece questões pessoais ou questões políticas menores. Né? Eles são chefes de Estado que estão fazendo, dentro do que eles entendem, o melhor para cada país. Então, nesse sentido, a carta do Bolsonaro para o Biden, ela tem um tom protocolar e, de fato, não tem como falar que não é uma medida acertada e, dependendo de quanto que o Brasil quer estreitar a relação com os Estados Unidos, ela vai ser seguida aí de outros gestos aí de boa vontade e tomara que seja assim.
Subprocuradores do Ministério Público Federal criticaram a nota do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que atribui ao Congresso o julgamento de eventuais ações ilícitas de autoridades como o presidente da República e ministros. Os subprocuradores pressionam a Aras a ampliar as investigações focadas no Amazonas por acreditarem que há indícios de crime comum em relação à situação enfrentada pelo Estado. O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse à CNN que não vê com bons olhos esse movimento de Aras, que precisa ser visto como o fiscal maior da lei. Qual é a sua avaliação, Caio, sobre a nota de Aras, sobre a reação dos subprocuradores? Quem deve dar andamento às investigações que julgam autoridades? A PGR ou o Congresso? Ela só numa nota preliminar, eu tenho medo até de perder meu emprego para algum ministro do STF, né? Então, eles não se portam, né, como autoridades de Estado, né, do Poder Judiciário, né, como instância máxima para a solução de conflitos, né? Eles são comentaristas, né? Se tornaram comentaristas políticos, se tornaram comentaristas de pautas econômicas, né? Eu acho que é um desserviço para a República essa espetacularização das próprias funções e, inclusive, que extrapola, né? Enfim, as incumbências e as atribuições que lhes são garantidos aí pela lei nacional. Mas, enfim, eu não lembro quem que usou essa expressão, mas eu achei muito feliz, né? Falou assim, ora, o Aras deu uma resposta para uma pergunta que não foi feita, né? É uma nota mal redigida, né, que, enfim, parece que sinaliza, eu não sei se isso foi uma resposta a pressões para aspectos relacionados ao impeachment. E, nesse sentido, a carta dele, eu até entendo, ele joga essa responsabilidade no Congresso Nacional. É até engraçado, porque pega uma liderança, né, que, como é o caso do Rodrigo Maia, né, presidente da Casa, que tem aí pilhas, né, de processos de impeachment que ele poderia ter pautado, não acredito que com razão, mas aí de maneira extremamente hipócrita ele vai à imprensa e, enfim, engrossa o caldo, né, aumenta o coro pró-impeachment, sendo que a prerrogativa de pautar algum dos processos era dele, o que denota que, mesmo ele fazendo toda a força, não identificou nenhum crime. Eu acho que, nesse sentido, vem uma parte do teor da carta do Aras. Mas, também falando sobre a decretação do estado de defesa, extremamente infeliz, extremamente desnecessário, como tem sido outras manifestações do procurador, inclusive fazendo lives, né, com grupos de advogado, atacando forças-tarefa do próprio Ministério Público, especialmente a Lava Jato. É muito complexo para nós entendermos aí a agenda do procurador. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi escolhido para decidir como será a votação para a presidência da Câmara. Barroso será o relator de uma ação apresentada pelo PDT para contestar a definição de uma votação presencial no dia 1º de fevereiro. Nessa ação, o PDT pede a inclusão da possibilidade de voto remoto num sistema que ofereça a possibilidade de votos tanto presenciais como à distância. Segundo a ação, o PDT quer evitar aglomeração devido à pandemia da Covid-19. Então, a pergunta é, Caio, na sua opinião, a votação para a presidência da Câmara deve ser presencial, deve ser remota ou híbrida, conforme a proposta, parte presencial, parte remota? Essa ação tem por objetivo a questão sanitária ou envolve aspectos políticos? Olha, seguindo a lógica, né, adotada majoritariamente pelo poder público ao longo dessa pandemia, não deveria haver qualquer restrição para formas remotas de votação, como, aliás, tem sido feito em relação a várias outras leis. Então, qual que é o problema, né? Uma vez garantida a segurança da votação, qual é o problema que o parlamentar vote de forma remota? Né? Querendo ou não, a gente está aí diante de uma doença que não tem tratamento, não tem cura, né? E cuja vacina não tem uma eficácia de 100% e ainda está demorando a chegar. Então, estamos na mesmíssima situação, né? Mas, claro, pela questão política de querer fazer aquela coisa mais olhos nos olhos, né? Muito mais fácil, são políticos, né? Então, eles são pessoas persuasivas por natureza e por profissão. E muito disso, né, envolve contato pessoal. Agora, eu não acho, é muita incoerência, né, você abandonar, né, todo um histórico de escolha
enfim, pela manutenção, né, de protocolos aí de segurança, de higiene, de distanciamento social, de isolamento social propriamente dito, só para uma votação específica de forma desnecessária. Então, mais uma vez, a gente vê que quando há que ser feita uma escolha entre ciência, ou melhor, entre saúde, vamos dizer assim, e a política, eles optam pela política. Então, isso daí eu acho que é ponto pacífico na discussão. E também numa última nota, vamos lembrar que tem vários parlamentares aí que integram um grupo de risco para a Covid-19, então eu acho que seria até imprudente não ter a possibilidade de votação remota desde que a segurança da votação fosse garantida. Obrigada, Caio. Aproveita o Rio de Janeiro. Com certeza, Carla. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.